No São Paulo, informação importante, ninguém faturou mais com bilheteria na atual temporada do futebol brasileiro do que o tricolor, graças à sua torcida. Bora falar agora sobre a Federação Paulista de Futebol e o clássico do último domingo, que ainda não terminou entre São Paulo e Palmeiras. A FPF enviou um documento ao São Paulo nessa quinta-feira, admitindo que houve 2 erros importantes a favor do Palmeiras. Na visão da Federação Paulista, a expulsão do Richard Rios era clara e o pênalti não marcado no Luciano também foi claro, ou seja, erros assumidos por Matheus Candançan, o árbitro da partida, e há uma série de fotos circulando dele com a camisa do Palmeiras. O São Paulo, nesse documento recebido da federação, também foi informado de que o pênalti marcado a favor do Palmeiras, esse sim foi um acerto da arbitragem. O tricolor contestava esses 3 lances. Quero explicar para vocês o que dizia o texto da Federação Paulista enviado ao São Paulo. Primeiro, sobre a expulsão do Richard Rios. O filiado, no caso do São Paulo, tem razão. O jogador 27, o Richard Rios, poderia e deveria receber cartão vermelho por jogo brusco grave. Em relação ao pênalti do Luciano, o texto diz: o filiado tem razão. O fato é que existe a evidência do choque por trás que tolheu o movimento do atacante, portanto, uma falta imprudente foi cometida pelo defensor dentro da área. A decisão técnica é pela penalidade, sem necessidade de punição disciplinar. E o terceiro e último item, esse em que o São Paulo pleiteia, mas a federação entende que é um erro, que a decisão foi correta, diz respeito ao pênalti no Murilo. O filiado não tem razão. Se a partida tivesse sido entre 1914 e 2018, com certeza a decisão de seguir o jogo seria debatida, mas a partir da tecnologia temos que mudar a chave e ter compreensão que estamos com imagens que levam a um maior número de acertos que outrora. É a federação dizendo que o árbitro de vídeo chegou para ajudar, como nesse lance. Só para arrematar em relação ao clássico, Leila Pereira e Júlio Casares estiveram na sede da Federação Paulista a convite do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, para tentar abafar ou acalmar um pouco o ânimo entre as partes. Quero te atualizar agora sobre Arboleda. O zagueiro que pertence ao São Paulo vai ou não renovar o contrato? Só para lembrar, no dia 4 de fevereiro, ou seja, há mais de um mês, o presidente Júlio Casares afirmou para todo mundo que a renovação do contrato do Arboleda estava praticamente fechada. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e existe a preocupação em relação a essa renovação. Se demorar muito, a partir da metade do ano, o Arboleda já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de janeiro de 2025. O tempo passou e nenhum avanço em relação a essa história do Arboleda. Consultei 2 fontes antes de gravar esse vídeo para entender o que acontece em relação a essa renovação. Só para lembrar, o Arboleda ganha na casa dos R$400 mil por mês e, além de um reajuste salarial, ele exige o pagamento de luvas. Souza, comentarista dos Donos da Bola, chegou a dizer que o pedido do Arboleda era de R$25 milhões de luvas. O São Paulo desmente esse valor. A ideia do tricolor era pagar os R$5 milhões de dívida que o Arboleda tem no mercado. Entre esses R$5 milhões, R$1.200.000 para um agiota. Ele pegou R$300 mil com um agiota, não pagou e essa dívida se transformou em R$1.200.000. O restante da dívida, para totalizar esses 5 milhões, é com empresários, é com o mercado, enfim, um cara super bagunçado. São Paulo está disposto a quitar todas essas pendências e ainda dá um dinheiro como luva para o Arboleda, além do aumento salarial. Uma das fontes com quem conversei disse que faltam detalhes. Falei, mas que detalhes são esses? São detalhes impactantes, importantes? Nicola, são detalhes, não dá para dar mais detalhes, mas o São Paulo está confiante de que vai haver a renovação do contrato. Prometo ficar de olho nessa história para ir atualizando vocês. Combinado? Atletas do São Paulo que foram denunciados pelos xingamentos, pelas confusões do Choque Rei. Olha só, então, essa denúncia ela está no TJD, ou seja, é na questão do estadual, não tem nada a ver com Brasileirão, Copa do Brasil, competições nacionais. Olha só, Caleri, Rafinha, Wellington Rato e o auxiliar técnico Stefano Neto, uma pena prevista de 1 a 6 partidas fora. O presidente Júlio Casares e o diretor adjunto Fernando Bracali Ambrogi podem pegar de 15 a 180 dias. Enquadrado em 2 artigos, o diretor Carlos Belmonte pode pegar até 270 dias de suspensão no total, além de multa de 100 a 100 mil reais. Sgarbi, vai lá. Eu quero saber se o Matheus Candançan e a Daiane vão pegar uma punição também, né? Uma geladeira? É, uma geladeira pelo que fizeram. Boa. Porque é muito fácil punir os atletas, tal, que reclamaram ali no final.
e não punir o árbitro que errou na partida, no meu ponto de vista, a Daiane, que também errou na partida mais uma vez contra o São Paulo, no meu ponto de vista. Para mim, assim, eu concordo com o que o Ronaldo falou ontem, não tem ninguém certo nessa história. O clima está muito inflamado no clássico São Paulo-Palmeiras, isso reflete nas ruas, nos torcedores, isso eu concordo completamente. Nas redes sociais? Nas redes sociais, todo mundo, porque aí vira uma guerra, cara, vira uma briga generalizada entre São Paulino e palmeirense, não é certo. A reclamação dos jogadores, os jogadores mesmo os que não jogaram no jogo, eles têm acesso aos vestiários, ao túnel lá, e eles foram reclamar com o juiz. Para mim, não tem que ter punição dessa forma de 6 jogos para os jogadores. Não foi algo grave que eles fizeram, foi uma reclamação normal. E o árbitro também, informação, tá? O árbitro respondeu os jogadores de uma forma que fez inflamar mais ali. O árbitro, a comissão de arbitragem, alguém ali respondeu o jogador de uma forma bem grotesca que fez inflamar ainda mais o ambiente ali com os jogadores. Isso me falaram. Então, para mim tem essa questão. O Belmonte é outro ponto. Se o Palmeiras, se a justiça resolver e afirme nessa questão de o português de tantantã, aí existe uma punição tal, que o próprio Belmonte sabe que ele errou. Se perguntar para ele agora, ele vai saber que ele errou na frase que ele falou tal. Ele não se manifestou ainda, Não se manifestou, mas se e alguém nem perguntar vai para se ele... manifestar, Por que será, na minha opinião. hein? Vai deixar que o jurídico cuide Eu disso. acho É também, o que eu acho. imagino que vai acontecer. Agora, Dedê, você viu aqui essas penas, essas possíveis punições. Isso não quer dizer que eles serão punidos, não é? A gente está deixando aqui fixado para que todo mundo veja. E aí eu pergunto para você, é justo, é injusto? Tem que punir, não tem que punir? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que o único que vai ser punido aí é o Belmonte. Eu acho que Júlio Casari e também os jogadores não serão punidos. Uma cesta básica, de repente? Eu acho que é o... O auxiliar também fez o que auxiliar? O auxiliar não fez nada, o Stefano Neto. Não, é Mas, que ele estava lá com os jogadores. Eu acho, Ele tava pela fala do Belmonte, que para mim é o ponto mais grave de tudo isso que aconteceu, eu acho que é o único que vai ser punido. O restante dos envolvidos, presidentes, diretor, os jogadores principalmente, eu acho que essas pessoas não serão punidas. Agora, o Belmonte eu acho que vai ser punido. Agora, tem um outro detalhe, que seja igual para todos. Isso aí. Que seja igual para todos. Se houver uma punição pro Belmonte, especificamente, que seja para todos daqui para frente. Porque não é a primeira vez que a gente vê diretores, jogadores... membros ali de comissão técnica envolvidos nesse tipo de situação. É que essa situação entre São Paulo e Palmeiras, justamente por causa dessas imagens que a gente vem mostrando desde a semana passada, e que eu falei aqui que cita ainda mais a violência e tudo mais, e até vi a declaração, a entrevista da Leila, e ela fala também sobre isso, de aflorar ainda mais a violência dentro do futebol. Se houver punição para encerrar, que seja para todos. Porque não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai acontecer, Que sirva de exemplo, né? É isso aí. Que sirva de exemplo. Para não ter essas coisas dentro do túnel. Porque ali acabou o jogo, vai embora. Agora, o cara que ainda tem disposição para brigar ali no túnel é sinal que não deixou nada no campo. Não é? Sei lá, vocês podem falar melhor sobre isso. Você e o Denilson. Eu entendo. Mas é que, às vezes, você pode ter deixado tudo no campo e ficar bravo porque isso não foi suficiente. Por exemplo, assim, o Ronaldo falou aí, não deixou lá no campo, porque tem adrenalina e às vezes eu entendo a revolta dos jogadores por uma falta que não deu, um cartão, enfim, ou um pênalti que deveria ter marcado ou não, tem uma adrenalina, como jogador calmo, o cara xinga e tal. Se tivesse o VAR na minha época, eu fui expulso 13 vezes. Na minha época, se tivesse o VAR, se tivesse o VAR, eu seria expulso uma só. Será que você foi o goleiro mais expulso no mundo? Rapaz, a maldita produção já vai levantar. Olha. Daqui a pouco a gente vai descobrir Meu isso. pai do Agora, céu. João Paulo Capelanes, rolou uma história hoje, aí divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que ontem teve uma reunião secreta entre Júlio César Casares, Leila Pereira e o presidente da Federação Paulista. Eu quero saber se isso condiz com a verdade, qual é a história real. Será que temos um princípio de paz por aí? Ô, Renata, essa informação ela está mais do que correta e é exatamente isso. Conversei com 2 pessoas envolvidas na Federação Paulista de Futebol. Ontem no programa a gente falou muito sobre isso, né, Rê? Que a coisa virou fio. Discussão, rivalidade e tal, uma outra, né? Coisa que dá para ser evitada, mas às vezes acontece, porque o futebol é paixão, é emoção. Isso aí acontece. Mas a Federação foi bem, porque ela diagnosticou que, de fato, a parada virou fio. O presidente do São Paulo não ia dar o braço a torcer, a do Palmeiras também a mesma coisa. Foi para o extracampo.
E a gente sabe que a tendência, São Paulo avançando a próxima fase, os dois times podem vir a se enfrentar numa semifinal, numa final de Campeonato Paulista, tudo isso é possível. Então, para evitar qualquer tipo de problema, que nós tivemos recentemente um problema de uma garrafada no ônibus do Palmeiras, na Supercopa do Rei lá em BH, e tivemos essa confusão um pouco mais forte nesse último final de semana, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos pegou na mão do presidente do São Paulo, da presidente do Palmeiras, sentem aqui, vamos trocar uma ideia. Pessoal, chega, o negócio está virando fio. E os dois se cumprimentaram, se entenderam, até porque há 2 semanas a gente falava aqui, os dois estavam abraçados, amigos, trocando até possibilidades para eventualmente um usar o estádio de outro usar o estádio de um. Então, os dois selaram a paz. E a tendência, atenção, isso aqui não está confirmado, eu até mandei uma mensagem para um pessoal do Palmeiras aqui e não me responderam. Mas a tendência é que até mesmo o Palmeiras não leve adiante aquela questão envolvendo o que vocês falaram há pouco do Carlos Belmonte, tá? Só uma informação que não é oficial, o Palmeiras estuda colocar o Belmonte na justiça por uma questão de xenofobia, mas pela reunião que foi muito pacífica ontem entre os dois presidentes, a tendência é que eles coloquem panos quentes e isso não volte a acontecer, é o que a gente torce, porque querendo ou não, né, Rê? Essa discussão entre as lideranças dos dois clubes acaba inflamando a torcida ainda mais, né, Rê? Everton Guimarães, essa é uma situação que o Denilson e o Sgarbi estavam lembrando do caso do Alessandro, que era gerente do Corinthians e que foi lá cobrar diretamente. Eu acho que nem ele tinha. Errou a sala, ele não é. O VAR nem estava Então, dentro da Neoquímica Arena. Aí ele foi lá e cobrou. Mas daí a punição dele foi de pecuniária, né? Dinheiro e alguns dias afastados, é isso? Parece 10 mil reais em valor, né? Em dinheiro e 60 dias de punição. Então, será que vai acontecer alguma coisa agora nesse sentido, ou mais pesada, ou nada também, Everton? Qual é a sua opinião, principalmente em relação ao Carlos Belmonte, que o microfone captou exatamente o que ele disse para o Abel Ferreira? Lembrando que não foi diretamente, não foi na frente do Abel Ferreira, mas todo mundo ouviu e sabe o que ele disse. A questão, Renata, é que na história toda, todos os citados que foram mostrados aqui e tal, na prática não tem mocinho na história, não é? Não dá para apontar e falar, não, estão sendo injustos com esse ou aquele. Não tem mocinho na história. Agora, são coisas que me chamam a atenção. Essa do Belmonte, eu acho que eles vão apaziguar, o Capelani já falou, acho que essa reunião vai acontecer, se é que já não aconteceu, e eles, uma conversa, pelo menos primária, e eles vão resolver isso. Até porque as instituições perdem muito com essa guerrinha besta de argumentação e etc e tal. Não tem santo na história, não tem. Seu Calé já deu tapa na mão de torcedor, Rafinha já saiu falando que árbitro era torcedor não sei de que time e tal. Não tem santo na história, Renata. Agora, eu fico vendo a questão do Tribunal de Justiça Desportiva e sempre vira notícia depois dessa confusão, e é normal que vire. Como seria bom, né, Renata, que a Justiça Comum tivesse a mesma velocidade nas ações para punir os torcedores /delinquentes que fazem o que fazem aqui fora, né? Porque o Tribunal de Justiça é rápido nas ações e, lamentavelmente, a Justiça Comum não tem a mesma velocidade, a mesma agilidade quando as coisas envolvem pedradas em ônibus, ataque de bomba em ônibus, terrorismo contra times de futebol. É lamentável. Olha o Everton, foi bem, hein? Ele foi bem. Você gostou da opinião dele? Ele foi bem porque vamos para 15 dias, 16 dias sobre o atentado no ônibus do Fortaleza. Por aí, 15, por aí. E até hoje, pelo menos até esse horário, eu não vi nenhuma... Fortaleza já jogou pela Copa do Brasil, não vi nenhuma notícia inclusive. de que prenderam alguém, de que pegaram alguém, não vi nada. Então, o Everton foi bem no comentário dele. O que me impressiona nessa questão é que a gente não sabe exatamente como que a polícia trabalha, a justiça fica esperando, não é? Para ver se vem alguma denúncia, se vem algum material já mais específico. Mas é impressionante como todo mundo sabe qual é a sede de uma organizada, qual o lugar que elas trabalham, como elas se movem e pouca coisa acontece. Parece que as pessoas ficam esperando que isso seja esquecido até que o próximo episódio venha à tona. Aí a gente fala, mas por que não aconteceu nada naquele episódio do Fortaleza, naquele do Bahia com Danilo Fernandes, naquele do Inter, onde foi jogada uma pedra por um torcedor contra o ônibus do Grêmio? Então, as pessoas parecem que elas só esperam que aconteça o próximo para relembrarem e as punições
não aparece. Exatamente. O Ulisses, A impunidade até parafrasear o Ulisses Costa, ele fala sempre muito Para o isso quê? parafrasear. Olha, É isso, hein? Porque ele fala Chique! muito, ele fala muito, né? Mas ele fala muito sobre a punição, né? Quando a gente entra num assunto Impunidade, ele fala, né? impunidade, exatamente. A impunidade, e é isso que acontece no futebol. Agora, Parece o que a eu- lei é diferente pro futebol, É. isso que me chateia, você tá entendendo? Parece que o delito cometido por um torcedor, ele é ameno em relação à lei existente no país. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso que eu acho muito estranho isso aí, né? E se você fala em torcida organizada, o maior clube do mundo não tem torcida organizada, que é o Real. Quem que é? Inclusive, quando o Florentino travou tudo, você sabe o que aconteceu? Ele tinha no cantinho lá gritos homofóbicos, Corinthians é grande e tem aquela torcida coisa grande. toda, entendeu? O que ele fez? Não vai entrar mais. Acabou. E acabou com a torcida organizada. Picharam a casa dele, mexeram no túmulo da mulher dele no cemitério, entendeu? E ele ficou quieto na dele e fez o trabalho dele. Agora, isso aí não pode acontecer no futebol. Eu fiquei muito triste com isso. E Gana. vale lembrar que aqui o que a gente está falando